Olá pessoal, vamos nós, segue a discussão sobre o Brasil República. Hoje vamos fazer uma observação panorâmica a partir dos segmentos político, econômico e social. Na verdade, o aspecto político, já parte da discussão foi feita no vídeo anterior, dá uma olhada lá, quando a gente observou que na República Velha, em termos políticos, prevalecia o sistema que ficou denominado, conhecido como política dos governadores, que se sustentava no coronelismo, que tinha por prática o clientelismo e o voto de cabresto. Repito, para entender melhor, dá uma conferida no vídeo anterior. Esse sistema, esse controle oligárquico pelas elites fundiárias da política brasileira durante a Primeira República foi apelidada, pela imprensa, a historiografia, como política do café com leite. O motivo também nós já sabemos, Isso é uma referência ao fato de que Minas e São Paulo acabavam controlando as decisões políticas, Os dois eram produtores de café, mas para ficar mais bonitinho aí esse apelido, um tanto quanto pejorativo, o fato de Minas produzir leite também, acabou, enfim, ajudando a cunhar aí essa denominação. Bom, em termos econômicos, e aí a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo aqui nessa discussão, como é que eu posso olhar para o Brasil nesse momento? É um Brasil fundamentalmente agrário, produtor agrícola e pastoril. Certo? A nossa produção girava basicamente em torno da agricultura. O nosso produto de exportação eram os gêneros agrícolas. Eu trago aqui uma tabela que mostra os principais gêneros produzidos nesse período. É importante lembrar aqui que essa não é uma discussão que aponta o fato de sermos um grande produtor agrícola e exportador como negativo. Não é isso. Mas desde cara é importante entender que em um sistema econômico, ainda mais no mundo moderno, sadio, uma economia sadia é aquela que é diversificada. Se você olhar os países desenvolvidos economicamente no mundo, eles têm uma economia diversificada. Então, a ideia é que a gente continue e se mantenha como um grande produtor agrícola, um grande exportador desses gêneros, mas que a gente seja capaz de diversificar a nossa economia. E um dos fatores de diversificação é a indústria, É importante lembrar que nós estamos falando já do século XX e desde o século XVIII que países europeus já vinham se desenvolvendo do ponto de vista industrial. Inglaterra, França, Alemanha, os Estados Unidos já era industrializado e o Brasil ainda não tinha caminhado por aí. Então, no início da República Velha, nós temos um país que continua sendo fundamentalmente agrário, com a maioria das pessoas residindo no campo, produzindo no campo. Olhar esses números detalhadamente nos ajuda a entender, por exemplo, a participação de cada um na economia, olhar o declínio do açúcar, que começou, na verdade, desde a expulsão dos holandeses, que explica um pouco a pobreza, o empobrecimento da região Nordeste, E outros setores como a borracha, você vê que num curto espaço de tempo há uma ascensão e queda. Quais os motivos por trás dessa queda, Por que essa ascensão demorou tão pouco? O que a região norte, em especial o Amazonas e o Pará, não fizeram para se manter como um grande polo produtor de borracha? São investigações que vocês podem e devem fazer. Mas olhe para o café, de forma especial para o café. É o principal gênero aí. Desde o Império que o café foi se tornando gradativamente o principal gênero de exportação brasileiro. A economia passou a girar em torno do café. Esse café era produzido no Sudeste e esses produtores de café ajudaram a proclamar a República e a controlaram durante muito tempo. Trago aqui um quadro, uma pintura famosa do Cândido Portinari, que ilustra um pouco essa produção de café no Brasil. Sempre é importante lembrar sempre que a arte é um mecanismo, um elemento através do qual nós podemos nos informar sobre a nossa história. Bom, eu vou trazer aqui para a gente refletir um pouco sobre a relação da política e da economia, o Convênio de Taubaté. Muito recorrente em vestibulares, E ele nos ajuda a entender a natureza oligárquica dessa Primeira República. O que foi o Convênio de Taubaté? Um acordo realizado no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté, uma região cafeicultora importante, em 1906. Bom, final do século XIX e início do século XX, o café era o nosso principal gênero de exportação, vai começar a haver oscilações nos preços, hora está em cima, hora está embaixo, e o Brasil, os produtores, o país naquele momento segue uma lógica liberal com intervenção mínima do Estado na economia, e essa mínima intervenção era sempre no sentido de colaborar com essa produção, com esse desenvolvimento da produção agrícola, em especial do café. Mas esses produtores acabaram ignorando alguns sinais do mercado externo e isso vai culminar com uma crise de superprodução. Isso,
Produziu-se muito mais café no início do século XX do que a capacidade do mercado externo e interno de absorver. Então, de repente, milhares de sacas de café estavam estocadas nos armazéns dos cafeicultores. Isso é um problema, vai gerar enormes prejuízos. E aí, preste atenção. É normal que o Estado ajude a salvar um setor que está com problemas, um setor produtivo. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Digamos que a indústria de sapatos é muito importante no país, gera muitos empregos, gera receita, gera tributos e ela está em dificuldades. Então, o governo tomar decisões políticas que ajudem esse setor a se recuperar, seja abrindo linhas de crédito mais baratas, enfim, seja quais forem as decisões, tomando medidas protecionistas e tal, isso é bom para todo mundo, não só para o empresário do setor, porque isso garante os empregos, garante a tributação e etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando essa medida ela chega a ser insana, né? Para não dizer oligárquica, e essa é a ideia por trás desse análise, compreender como essa decisão tomada ali vai ser uma decisão que não é de fato de interesse público. Por quê? Em Taubaté, os cafeicultores apresentaram uma proposta ao governo estadual e federal que dizia o seguinte, que o café excedente que estava nos armazéns, para não gerar prejuízos para os produtores, deveria ser adquirido, comprado, fosse com recursos próprios, fosse através de empréstimos, pelos governos estadual e federal. Detalhe, não estamos falando de comprar uma única safra que estava estagnada. Nós estamos falando que o convênio dizia que a partir dali seria uma prática rotineira, né? O que sobrasse seria comprado. Eles alegavam que o seguinte, a ideia era que o café comprado pelo Estado, pelo governo federal, seria estocado, quando os preços se recuperassem lá fora, o Estado venderia e recuperaria, até lucraria, né? O que de fato nunca aconteceu. Em muitos momentos o café teve que ser queimado, né? Para se livrar daquele excesso. Resumo da ópera, prejuízo para os cofres públicos, mas garantia do lucro dos produtores de café. Então o convênio de Taubaté, ele na prática foi uma medida que proposta pelos cafeicultores e tomada por eles, porque eles eram o governo, para agradar a eles próprios, única e simplesmente. Estava para além de simplesmente salvar o setor. Significava garantir os lucros do setor às custas dos recursos públicos. Eu vou trazer aqui duas charges para a gente refletir um pouco sobre o convênio. Repito, o que eu estou dizendo aqui chega a ser superficial, dá uma aprofundada sobre isso. Essa primeira charge mostra essa parte marrom seria um mar de café inundando a cidade, uma referência à crise de superprodução. Lá atrás insinua-se um incêndio, que é a queima desse café e etc. Nessa segunda charge, nós temos aqui do lado direito os cafeicultores, do lado esquerdo uma charge feita de imagens de escrita. Você tem uma espécie de poço profundo, escrito União, que é o governo federal, Caixa, dinheiro, né, recurso da União, sendo bombeado por esse setor. Então a charge claramente representa o quê? De que havia um setor sugando o recurso público, né? Garantindo o seu lucro às custas, né, do recurso público. São duas charges do período bem ilustrativas desse momento. E aí eu trago aqui uma pergunta para ajudar na reflexão. De que forma o Convênio de Taubaté traduz a natureza oligárquica da Primeira República? Ora, é uma decisão. Oligarquia, lembramos do significado, significa uma minoria que governa, que controla o poder e toma decisões para o seu interesse próprio. Isso é uma oligarquia. A República Oligárquica tinha esse nome, não era à toa. Era uma minoria latifundiária cujas decisões não estavam muito alinhadas com o interesse público, até porque não havia uma participação pública, né, efetiva. Havia inclusive mecanismo para inibir essa participação. E a decisão do Convênio de Taubaté é uma decisão que não interessava ao público de forma geral, mas especificamente era uma decisão que beneficiava os produtores de café. Então, uma minoria tomando decisões para o seu interesse próprio. Por isso, o Convênio de Taubaté traduz muito bem essa natureza oligárquica da Primeira República. Segue a discussão. Eu vou trazer esses números, que na verdade até já são também da Era Vargas, não só da República Velha, mas ajuda a entender o seguinte, que a agricultura era o setor principal, você tem, os números falam por si só, em milhões em porcentagem, população no setor produtivo, como eram distribuídos. E eu quero que vocês olhem para a indústria, porque o tema agora é industrialização. Não é correto dizer que não haviam indústrias no Brasil. Não, professor, mas você disse anteriormente que durante a Primeira República não houve um incentivo a ela, por parte do governo. Havia indústria já no Império, de forma muito tímida. E essa industrialização vai se ampliar sim na Primeira República. Mas ela não vai se ampliar por iniciativa do governo, que até tentou no início da República, na chamada República da Espada,
quando o governo provisório, indicando o ministro Rui Barbosa, né, como ministro da Fazenda, tentou-se aquela política de incentivo que foi um fracasso, foi apelidada de encilhamento, e há um vídeo sobre isso, né, anteriormente. O fato é que não haviam políticas efetivas, toda a política, todo o incentivo do governo era para a produção agrícola. Mas isso não impediu que a industrialização encontrasse um ambiente favorável para se desenvolver. Vamos entender então esse ambiente. O assunto agora é industrialização do país, tardia, 150 anos depois da Europa, demorou muito, isso atrasou o nosso desenvolvimento econômico no sentido da diversificação, e aqui não vamos opor indústria à agricultura, vamos entender que a indústria é necessária para essa divulgação. Produtos industriais não haviam, professor? Haviam, inundavam o Brasil desde o século XIX, mas eram de fora, vinham da Inglaterra, vinham da França e etc. Bom, como é que a industrialização começa a se estruturar a partir da República Velha? Vamos aqui. Principais fatores a estimular esse desenvolvimento. Primeiro, crise da superprodução do café. Aquela crise que produziu-se muito, estocou-se, isso quase gerava prejuízo, foram salvos pelo governo, alertou muitos cafeicultores. Opa, precisamos diversificar nossa economia. Então, eles próprios, em especial em São Paulo, muito cara que tinha grana, e aí eu vou para o segundo ponto. Eles continuaram, tinham muita grana do café, e esse lucro foi aumentado e garantido com o convênio de Taubaté, que mesmo que havendo prejuízo o governo compraria as sacas, fez com que os produtores disseram, opa, vamos investir em outras áreas. E aí eles começaram a investir na indústria. Então, parte das fábricas, das muitas fábricas que vão surgir na República Velha, surgem com o dinheiro do café. São de propriedade de cafeicultores ou tem um investimento direto deles, certo? Então o dinheiro dessas primeiras indústrias vem, sobretudo, do café, certo? É uma iniciativa particular. Outro ponto importante é a Primeira Guerra Mundial. Ela criou a condição necessária para estimular esse desenvolvimento. Por quê? Como eu já disse, os produtos industriais que circulavam aqui vinham da Europa. Vou dar um exemplo. É só um exemplo, não é necessariamente real. Imagine que em Tauá havia uma loja de tecidos. E isso é real, não havia uma loja de roupas, se vendia tecidos para se confeccionar as roupas. Imagine que esse tecido vinha do Porto do Recife, que por sua vez vinha de fábricas de tecido na Inglaterra, ok? Só que com a Primeira Guerra Mundial, que foi travada entre as potências industriais da Europa, principalmente, essa guerra durou muito tempo, se tornou uma guerra total, que envolve todos os setores, inclusive a indústria. Então, por exemplo, todas as fábricas passaram a produzir balas, roupas, alimentos para a guerra. Onde é que entra a loja de tecido em Tauá? Digamos que essa fábrica que produzia tecidos e que importava, essa fábrica inglesa, agora só produz roupas para a guerra. Nesse momento ela está voltada para auxiliar a Inglaterra na guerra. Então os tecidos deixam de chegar ao Recife, que deixam de chegar a Tauá, e agora? Percebendo esse vácuo de produtos europeus que deixaram, durante a Primeira Guerra, de circular aqui dentro, muitos empreendedores disseram, opa, posso então abrir uma fábrica para vender produtos que agora estão em falta no mercado. Então, de repente, o tecido que chegava nas prateleiras aqui em Tauá, que antes vinha da Europa, passou a vir de dentro do país, vinha de São Paulo, por exemplo. Foi assim que a Primeira Guerra Mundial contribuiu para o avanço da indústria no Brasil. Então, estão aí os 3 fatores que contribuíram, entre outros, para isso. Vamos começar a falar de sociedade enquanto ainda falamos de economia. Bom, existe uma pergunta. Se aumentou a indústria, aumentou mão de obra urbana, as indústrias ficam geralmente na cidade. Quem era esse trabalhador? Professor, eram quem? Os escravos? Opa, então esse escravo que perdeu, os ex-escravos, perdão, né? Que perderam, que se tornaram livres no final do século XIX. Que estavam nas fazendas de café. O que a gente imaginava? Bom, eles não são mais escravos, o fazendeiro agora vai ter que pagar um salário a eles próprios e mantê-los. Não foi o que aconteceu. Foi sacanagem. Os produtores rurais preferiram importar mão de obra de fora. É nesse contexto que vão chegar no Brasil muitos imigrantes ainda no século XIX. Então começa a chamada... aliás, deixa eu voltar aqui num ponto, antes de falar da imigração, para a gente entender o desenvolvimento da indústria nesse período. Observe, esse número... em 1888, ainda no Império, finalzinho, eu tinha 600 fábricas no Brasil. Muito pouco. Em 1930, 40 anos depois, eu tenho 13 mil fábricas no Brasil. Então isso responde à pergunta: houve desenvolvimento industrial na República Velha? Houve. Estimulado pelo governo? Não necessariamente. Ok? Olhem para esse número. Bom, estamos falando agora de imigração. Então, para substituir a mão de obra que havia deixado de ser escrava, não ficando com os negros recém-libertos e transformando-os em trabalhadores assalariados,
os fazendeiros optaram por importar mão de obra externa, os imigrantes, inicialmente para trabalhar nessas lavouras de café principalmente. Não foi só para ir, foram para o sul também, mas vamos olhar principalmente para esse setor. Muito dessa galera viu que não era aquilo que prometido quando vieram para a fazenda de café, e houve um processo, não demorou para que houvesse um processo de migração desses imigrantes italianos, por exemplo, espanhóis e muitos outros que chegaram no Brasil do campo para a cidade, para tentar a vida na cidade. E na cidade, parte desses imigrantes vão virar donos dessas primeiras fábricas, mas a imensa maioria vão se tornar a mão de obra principal dessas fábricas. Não só esse ex-escravo é empregado nas fazendas, quando uma vez migra para a cidade, para viver de qualquer jeito, praticando pequeno comércio, pequenos serviços. E agora com a industrialização podia ser a chance de empregar essa mão de obra, não acontece isso. Claro que você vai ter empregados mestiços, negros, mas eles vão ser minoria. A maioria dos trabalhadores urbanos também vão ser imigrantes, gente. Isso ajuda a explicar muita coisa e é tema para uma outra aula, né? Como a população negra vai sendo deslocada, vai sendo cada vez mais desprotegida pelo Estado e, consequentemente, vai se tornando cada vez mais marginalizada. Isso ajuda, inclusive, a entender muitas políticas afirmativas hoje. Mas esse é assunto para uma outra aula. Eu só toquei nesse ponto para você entender que a indústria que gera muitos postos de trabalho vai ocupar esses postos em boa parte com a mão de obra imigrante. Vamos lá, esses imigrantes chegam no Brasil a partir do final do século XIX, certo? Vêm para trabalhar inicialmente nas lavouras de café ou para ocupar regiões pouco habitadas no sul, em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Não demora para que eles migrem para cidades e virem a principal mão de obra dessa indústria que começa a se desenvolver, né? Os chamados operários urbanos. E aí, qual é o perfil dessa galera? Vamos lá. Bom, a exploração do trabalho urbano não era diferente da exploração na Europa, que já vinha insinuando mudanças, mas que no século XIX o que predominou? Carga horária excessiva, exploração de crianças, pagamento de salários menores a mulheres do que a homens, condições insalubres nas fábricas, a mortandade era enorme, a família inteira tinha que trabalhar para garantir algum sustento, não havia um salário mínimo, não havia uma carga horária mínima, nem férias. Tudo isso foi transplantado para o Brasil. Os primeiros anos da indústria do Brasil, no que diz respeito à mão de obra, é marcada por isso, por péssimas condições de trabalho, por superexploração dos industriais. E isso não vai demorar para que aconteça o que já vinha tocando fogo na Europa. Greves, levantes, questionamentos. Esses operários começam a se organizar, questionando, lutando por melhores condições de trabalho. Lembra daquela lição da história? Nada vem de graça. Se você quer, como setor, como segmento, vá atrás, lute, conquiste. Foi o que esses trabalhadores começaram a fazer. Então, muito do que nós conquistamos hoje, a gente aprendeu às vezes na escola que Vargas simplesmente do nada diz, toma, classe trabalhadora. Não é isso. Houve toda uma luta que precedeu o governo de Getúlio Vargas, que pressionou por direitos. Vamos lá. Várias greves estouraram. As greves eram ilegais e a República não sabia lidar com movimentos populares. Lembra? Uma república um tanto quanto autoritária, nem tão democrática assim. Bom, entre muitas greves que estouraram, em 1917 foi uma greve geral, envolveu milhares de trabalhadores, mesmo sendo proibida. Houve uma violência excessiva por parte do Estado para controlá-las, houve morte, etc. Os patrões tiveram que recuar, prometeram uma série de coisas, não cumpriram uma parte delas. O fato é que isso foi criando, não só em 17 foi o auge, criando um ambiente onde o trabalhador começava a se organizar para reivindicar direitos. E aí, nesse sentido, alguns personagens são fundamentais nessa luta. É importante a gente trazer aqui os anarquistas. A gente, às vezes, tem uma ideia errada do que é o anarquismo. O que é o anarquismo? A gente associa a palavra bagunça, aquilo que está desordenado. Virou um anarquismo, a coisa virou bagunça. Não é isso. Do ponto de vista político e ideológico, o anarquismo é um movimento que ele propõe a ausência de Estado, isso é fato. Ele propõe, na verdade, a ausência de poder. Ele diz, a sociedade ideal é aquela que não tem comandantes e comandados, que tem cooperadores, que é baseada em cooperação. Então é um modelo um tanto quanto utópico, mas que idealiza uma sociedade mais justa, no sentido de que não haverá exploradores, uma minoria, que explora uma grande massa, no caso os trabalhadores. Então, por essa convicção
de que as fábricas, de que a mão de obra deveria ser controlada pelos próprios trabalhadores e que, portanto, isso deveria começar garantindo a eles mais direitos, mais salário, menos exploração, é que elas vão chegar ao país com esses imigrantes também. Por quê? O anarquismo vai ter grandes figuras surgindo na Itália e na Espanha. E italianos e espanhóis estão entre a maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil. E com eles veio essas ideias. E essas ideias começaram a circular aqui no país. Eram perseguidas, anarquistas foram mortos, alguns foram expulsos do país, foram presos. Mas eles tiveram sua parcela de contribuição. Se você não entende a luta trabalhista e os direitos adquiridos, você entender que lá na base, os pioneiros dessa mobilização, de reunir trabalhadores, de fazer greve, de construir sindicatos, foi inicialmente dos anarquistas. Vale a pesquisa, pesquise um pouco mais para não fazer pré-julgamentos, para entender a ideia, para entender o conceito. Você não precisa concordar com o anarquismo, mas precisa entender a contribuição que eles têm para a classe trabalhadora, para a luta da classe trabalhadora no Brasil, ok? Então, principalmente espanhóis e italianos vão protagonizar o movimento anarquista no Brasil que vem com a imigração. O anarquismo depois perde força, acaba no contexto da Revolução Russa, que acaba promovendo a primeira revolução comunista marxista, a partir das ideias de Marx e das ideias de Lenin na Rússia. Isso aí fica para você dar uma investigação, a gente pode depois fazer uma videoaula sobre isso. O fato é que cria no mundo uma onda de estímulo. A difusão de partidos comunistas na Europa já era muito comum. Durante todo o século XIX, os partidos comunistas proliferaram na Rússia, na Europa de uma forma geral. E no Brasil é criado em 1922 o primeiro partido comunista do Brasil, que existe até hoje. Parte desse partido comunista era composto por ex-anarquistas. Entender o Partido Comunista, qual era a ideia, qual era a tese, também é assunto para outra aula. A gente coloca aqui para entender que surge aí um espectro importante da política brasileira. Porque uma vez surgindo o Partido Comunista do Brasil, embora a maior parte da sua história ele vá ser perseguido, vá ser colocado na clandestinidade, é um partido que vai ter uma atuação muito forte, que vai ter um papel enquanto oposição muito significativo, tá certo? Ok, então também surge nesse cenário de expansão da indústria, de expansão da mão de obra urbana. Por último, no que diz respeito à figura feminina, a industrialização, se na Europa levou a mulher para a indústria, aqui no Brasil também, nos primeiros anos da industrialização, mas a guerra que lá levou mulheres para a indústria, no caso do Brasil não foi exatamente isso. A mulher, uma vez chegando na indústria, não permaneceu como tal. O assédio sexual, os salários menores, a violência física ou psicológica, ela continuava afastando a mulher desse reduto. Mas essa luta não vai impedir de se dar, e ela se dá por muitas frentes. Aqui eu botei a foto da Berta Lutz, vale a pesquisa, se aprofunde sobre ela, sobretudo vocês meninas, para entender a evolução da luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Berta Lutz, que depois lá na frente vai se tornar deputada no Rio de Janeiro, ela vai fundar em 1920 a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher. Observe, uma mulher que tem coragem de adentrar a vida pública com todos os problemas que existem, funda um movimento que é pioneiro numa luta que vai culminar com o direito ao voto feminino, por exemplo, em 1932, Constituição de 1934, e que vai estar na origem de toda uma série de conquistas que vão se seguir, certo? Então essa foi uma breve discussão sobre política, economia e sociedade. Espero que tenha contribuído. Até a próxima.